pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, esse que está fazendo a parte de gravação é o Rafael e a pessoa da edição é a Laura, né? Nós três aí estamos com a proposta da professora doutora Ilmara, né? Viemos conhecer o caminho do vinho, mais especificamente a vinícola e salumeria do Politano. Então espero que você venha com a gente nessa grande aventura. Estou aqui com o Diogo, né? Filho da Rosana, né? Proprietária, né? E ele vai falar um pouquinho com a gente, né? Sobre a história, né? De como começou a vinícola, a salumeria Politano. Então, bom dia, Diogo. Bom dia. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, aceitar a gente aqui. Então, primeiro a gente queria entender como que começou a história da salumeria e vinícola Politano. Por volta de que ano que foi? Foi antes dos anos 2000, depois dos anos 2000? Foi, a princípio, antigamente quem fazia vinho e tal, a gente fazia por consumo, meu avô, e também a gente fazia o salame que era pro consumo. Aí em torno de 20 anos atrás, foi incentivado a gente criar o turismo no caminho do vinho. Antigamente a gente fazia o vinho tudo no paiol, uma parte mais precária assim, né? Não tinha toda uma estrutura que tem hoje. E os produtos que a gente fazia para o consumo, a gente começou a comercializar. Aí foi aumentando a produção do salame, do vinho, e a gente teve um pouco de dificuldade, que teve que ir regularizando, fazer uma estrutura mais higiênica, tanto para o salame quanto para o vinho. Tanques, produção foi colocando equipamentos melhores, que era mais manual, hoje já tem equipamento mais moderno. E assim a gente foi crescendo, teve que ampliar a loja, que a gente atendia atrás no paiolzinho ali, que vocês estavam vendo ali que era a nossa loja, que cabia 15 pessoas. E hoje a gente tem um espaço bem maior. E foi assim o andamento, e hoje a gente atende um público muito grande aí, final de semana e tal. E foi vindo de geração, né? Vô, o pai, hoje tá eu já na linha de frente aí. Vocês começaram, você falou que o objetivo principal de vocês no começo era o próprio consumo ali, né? Era para consumo próprio. Mas quando vocês iniciaram com o projeto para venda externa, qual que eram os objetivos no começo de vocês lá? É que assim, ó, o objetivo era, lógico, sempre vender mais. Mas o público não era tanto. De fazer uma produção pequena, não era aquela coisa assim, né? Como o pessoal não conhecia o roteiro. E aí, ao pouco, né? Foi o pessoal vindo, aí nosso objetivo é crescer, mas tem que ter o cliente para comprar. Aí conforme foi a demanda, a gente teve que ir aumentando, né? Então, vocês, como você comentou ali, né, vocês participaram então, do desenvolvimento do caminho do vinho, né? Quais foram as atividades no começo, assim? Quais aspectos positivos e negativos você traz do início, assim, do desenvolvimento do caminho do vinho para o estabelecimento de vocês? Então, eu te falei, o desenvolvimento foi conforme vindo o turismo. Uma dificuldade foi que você tinha que construir, mas a venda era pouca e a grana também não dava, e tinha que dar um passo conforme o movimento. Perfeito. Ainda ali, para a gente finalizar essa parte da questão da história do empreendimento de vocês, quais eram as perspectivas que vocês tinham no começo e elas se mantêm até hoje? Não, hoje está na... A perspectiva era, lógico, sempre ir para frente, né? Boa. Mas tinha umas dificuldades que você queria ir, mas não tem que esperar o movimento. O comércio é assim. Hoje em dia a gente já tem um plano futuro de crescer um pouquinho mais. E assim a gente vai. Pra gente fechar então um pouco da história do empreendimento, você comentou no começo, mas eu queria que você desse mais ênfase pra gente do histórico do número de visitantes aqui, clientes que você recebeu no início e de como está agora. No início, o meu pai que ficava na nossa lojinha ali, e a gente no início mexia com agricultura também, plantava hortaliça. Aí eu ficava na hortaliça ali na loja, e 5 ou 6 clientes atendia no dia. Aí, passado o tempo, eu até tinha saído fora trabalhar, e a gente diminuiu com a agricultura, mas atendia muito pouco cliente. E aí foi aumentando, hoje em dia aí a gente atende diário aí umas 500 pessoas. Nossa! Então foi um salto gigantesco. Sim, mesmo ali, né? Mas depois que o turismo veio, né? Foi divulgado tudo, prefeitura e tal. Aí tem um monte de coisa que
Sebrae e tal, deram apoio. A gente não tinha noção do que era o turismo, né? Quantos funcionários tinham no começo e quantos vocês são atualmente? Essa parte hoje ainda a gente fica mais família. Familiar. A gente trabalha, eu na produção e o pai, e final de semana na loja, e a gente tem uma funcionária. Uma funcionária. Só. A função dela é atendimento? Atendimento. Função gerais? Perfeito. Qual que é a missão e a visão de vocês? O que vocês esperam? O que vocês têm como objetivo? E onde vocês esperam chegar? Né? Olha, essa parte a gente até já passou ali. Uhum. Devagarzinho, conforme a demanda, a gente vai aumentando, certo? Lógico, o esperado é sempre crescer, né? Mas devagar a gente vai. Agora a gente tá vendo na parte de cima aqui, já quer montar uma parte de lanches, que não tinha, né? Para atender melhor o povo. E conforme vai aumentando, quem sabe, futuramente, se não suportar todo o povo que vem, vai aumentar mais aí. A gente espera que aumente, né? Esse é o objetivo de todo mundo. Falando um pouco agora da questão do planejamento estratégico. Qual que é a estratégia que vocês adotam hoje para a empresa de vocês? Olha, essa parte também entra ali junto ali, estratégia, lógico. Tem a de produção, tal, atendimento, mas sempre tem que estar melhorando. Sempre tem alguns perrengues aí, uma reclamação, aí você tem que estar sempre dando uma volta por cima aí para não dar ruim. Não é bem um plano ali detalhado. Uhum. É um bater papo, tá errado, não tá errado. É o feedback boca a boca mesmo, né? Um pouco sobre a estrutura. Vocês utilizam algum tipo de tecnologia nas operações de vocês? Como é que é o engajamento nas redes sociais? Vocês estão presentes nas redes sociais, nas publicações, nas interações? O próprio processo de vocês usam alguma tecnologia para a produção? Na produção ali não é muita tecnologia ali, é uma parte um pouco mais braçal, assim. Mas, lógico, hoje em dia tem bastante coisa aqui. Você tá com alguma dúvida ali e tal, você pesquisa, isso é uma tecnologia, né? E parte de redes sociais aí tem uma empresa que faz uma divulgação pra gente e tal. A gente até já teve com influencer e tal, mas não vi tanto resultado assim. Quem vê ali alguma coisa ali na página do Caminho do Vinho já aparece todas as vinícolas, os restaurantes. É uma parte que ajuda, assim. Há parcerias com outras empresas e fornecedores dentro do Caminho do Vinho? E como essas parcerias elas acontecem? Parceria com? Com as demais empresas aqui do Caminho do Vinho. Assim, vamos dizer, parceria, a venda do meu produto para outros? Isso, tem, né? Sim. E vice-versa. Se eles têm indicação, tem. O apoio. Tipo, o pessoal chega aqui, não tem um produto, pede uma indicação de algum restaurante, um café, tal, a gente manda. Aí a parte de vendas aí, que seja parceiro, eu vendo meu salame para os restaurantes, para a petiscaria até do vizinho. E se ele vai lá e pergunta do salame, eu mando aqui. Se tem algum produto, igual morango, eu mando lá na Isabel, que planta morango ali. Salame, alguém pergunta lá, manda aqui. Todos são parceiros um do outro, não tem um atrito um com o outro, entendeu? Todos se ajudam. Quais são os desafios atualmente que vocês têm enfrentado aqui para o segmento do empreendimento? Então, ultimamente está brabo aí a parte de fiscalização. Isso daí vai pro mapa lá, da agricultura. Tem que estar redondo teu estabelecimento, teu produto. Tanto é que a gente está em processo aí já desde o começo do ano aí, estamos nos perrengues aí. Que é pouca coisa ali, mas entra tudo em processo, vai judicial, regularização, isso daí é complicado. A gente percebe, né, que a gente falava, né, assim como os clientes são cada vez mais exigentes, a própria legislação, né, quando vai passando mais o tempo, vai ficando mais exigente, aí né? tem que estar sempre de olho no que alguma coisinha que muda ali e tal. Isso daí, e eles veem e não tem dó. Vai pra autuar. Isso Claro. daí é complicado. É claro que essa pergunta agora ela é um pouquinho mais ampla, assim, né, pra gente entender e adaptar junto, a gente vai conversar com a professora, junto com os grupos, né? Mas como você acha que nós, estudantes da Universidade Federal ou nossa comunidade externa, podemos ajudar vocês a superar esses desafios?
na realidade, essa parte, sim, lógico, deve ter alguma coisa que possa me ajudar, mas essa parte, assim, cara, entra bastante com, vamos dizer, uma parte interna aqui. Tem que estar, parte de organização, tudo isso daí é complicado. A parte que vocês podem me ajudar e eu não sei onde pedir vocês. Vocês já pensaram em alguns objetivos a curto, médio e longo prazo para superar esses desafios que vocês enfrentam hoje? Então, a gente cumpre um desafio e aparece outro. Por as legislação ir mudando. Se hoje vamos jogar ali, por exemplo, seja um vinho. A gente teve um problema aí que aumentou o milímetro do código de barra, aumentou alguns milímetros. Já você resolveu, já mudou. Isso daí vai mudando mensalmente. E tem que estar sempre atualizado ali. Isso. Só que daí você não sabe como mudou. Só sabe quando vem alguma atuação, alguma coisa que... Então o grande desafio é essa própria comunicação também, né, desses órgãos fiscalizadores. Na hora de vir autuar, pontuar, eles estão sempre em cima. Na hora de passar a informação, de atualizar, exatamente, é um grande desafio, né? E como a empresa está se adaptando às mudanças do mercado? A gente percebe, principalmente o público mais jovem hoje, né? A tendência do vinho, ela teve uma grande crescente, daí passou para a próxima geração, ela deu uma queda, mas parece que essa nova geração que está vindo, ela está ficando aflorada novamente no vinho, né? Como que vocês estão se adaptando a essas mudanças de mercado? Então, a parte do vinho sempre foi uma bebida pouco consumida pelo brasileiro. E ultimamente deu o pessoal começou a, eu vou dizer, ter um paladar mais refinado e estão buscando bastante. Estamos já procurando variedades novas. E a parte da tecnologia, de vendia vinho no dinheiro só, certo? Aí, quando a gente tinha loja ali, acho que com 2 anos de loja, que daí a gente pediu uma máquina de cartão. Uma coisa que era novidade, né? Novidade na época, né? Sim, beleza. Aí do cartão, hoje em dia tem infinidade, né? E a gente é obrigado a ir junto, né? É QR Code, é Pix, tá uma aproximação e paga pelo celular. Hoje o próprio celular virou uma maquininha de cartão. Isso daí a gente anda junto, né? Não tem como correr, né? Dos desafios enfrentados, eu entro agora num tópico que pegou o mundo de surpresa, né? Que foi a pandemia do Covid-19. Sim. Como que foi essa experiência, podemos dizer, negativa, né? Porque você depende muito do público. Aí a gente entrou num período que teve diversas restrições, tanto para os estabelecimentos, como do próprio povo com medo de sair, né? Por se preservar, cuidar, né? Como que foi enfrentar, né, essa experiência da pandemia do Covid-19? Então, na realidade o comércio não, porque não é uma coisa essencial, né? Era mercado e tantas pessoas por vez no mercado, né? A gente ficou fechado, uns 3 meses fechado, não podia abrir. Aí foi ruim, né? Bom que nós não pagamos aluguel, mas também não, a gente precisa do nosso ganho, né? Exatamente. Ficamos parados aí, fechado. Até um dia a gente deixou até a janela aberta, a polícia já embaçou, foi ruim. Foi como você falou, né? É complicado, né? Porque a gente entende o cuidado com a saúde, a preservação da vida, a gente entendeu a magnitude que foi a pandemia, né? Só que também, né, é aquele ditado, né? Eu vou escolher não trabalhar também e não levar os recursos que a minha família precisa, né? Então é muito complicado, né? E é algo inesperado, né? E ninguém se prepara para esses acontecimentos, né? Tipo, surgiu tão do nada, né? E se propagou tão rápido. Isso, né? Isso atrapalhou todo o comércio. Bastante comércio que pagam aluguel, aí teve que negociar com os proprietários porque não entra como é para pagar, né? Acaba dificultando. E aquele ditado, as contas não param, né? Não param. Aí complicou para todos. Mas já estamos bem, né? Deu pra... Já passou. Águas passadas. Sim. Que não aconteça mais, né? A gente sempre pede, né? Para que... E hoje, quais são os grandes desafios que você encontra para atrair novos clientes? Olha, desafio assim não é tanto, porque hoje o turismo, no caso, atrai povo de muito lugar, porque a divulgação tá grande e, lógico, vir mais gente, beleza, mas hoje não é um desafio, não. Hoje tá, graças a Deus, o povo estão vindo conhecer, tem bastante lugar
E hoje desafio não tanto porque é fácil. Faz lá o Instagram, coloca um produto, tal, uma promoção, isso também já atrai. Hoje tá muito na mão, tá fácil, né? Antigamente que era ruim. Panfletar, porque a galera não era tanto de rede social e tal, hoje tá uma febre, né? Hoje o pessoal acha que não vive mais sem a tecnologia, Isso, né? você pode montar um negócio no meio do nada, lá no mato. Coloca lá o restaurante, o hotel fazenda e tal, que é um negócio isolado, o povo vai lá. E chama, né? Chama, isso hoje tá fácil. A gente falou sobre a questão da parceria que vocês têm aqui, né, com as empresas do conglomerado aqui, né, do Caminho do Vinho. Mas agora eu queria perguntar, existe algum desafio que você enfrenta com a concorrência no setor aqui? Não. Todos aqui vendem, indicam e no caso da nossa galera aqui das vinícolas e tal, todos vendem bem. Não tem assim uma rivalidade, nada desse ponto. Como que você define os preços dos produtos? Vocês pensam muito na questão do mercado externo aqui que vocês têm dos concorrentes, vocês olham mais a questão interna de como vocês, o esforço, o tempo gasto, o custo, mão de obra gasto na produção? Como Isso, vocês... a parte de o custo, o que foi gasto de insumo, vamos dizer assim, o feito do trabalho, certo? Aí tudo entra um valor aí. Aí estipula um valor de lucro, certo? E é assim que a gente trabalha. Entra em contato com os vizinhos, os outros vinícolas e tal, para chegar num consenso num preço não abusivo e não prejuízo. Assim que a gente trabalha. Entendeu? Tudo do começo ao fim, né? É o produto final. Né? E vocês têm uma intenção de lançar novos produtos? O serviço você comentou, né? Que vocês querem fazer uma área de reposição aqui em cima, né? E na questão dos produtos de vocês têm assim uma intenção de expandir também? Olha, a gente já fez várias. Tipo, vamos jogar aí no salame. A gente fazia o salame tradicional, que era lá da época do vô lá. Aí a gente fez. Primeiro foi com azeitona, deu uma boa saída. Passou um tempinho, a gente inventou fazer com tomate seco. Não deu certo. Ficou mais caro e pouca saída. Aí a gente fez com queijo, deu boa até hoje. Aí o pessoal pedia com pimentão. Pô, pimentadão. Fizemos de pimenta, deu boa. Então foram sempre inovando. Sim. Aí, por que eles não fazem o salame com alho? Fizemos também, deu certo. Então a gente tem 5 tipos de salame. Caraca. Que deu boa. E o que a gente fez também uma vez com queijo parmesão, não ficou legal. Ficou forte, daí também por tempo. Aí sempre tem umas inovações assim. Vinho a gente fazia sempre o de mesa, a gente fez aí Merlot, deu boa. Fizemos Moscato também, Cabernet também. Se você não vê aqui, que vamos. Porque primeiro ver o que você consegue de uva lá também achar. Porque tem vezes que vendido a uva antes de colher. E aí vai tendo sempre essas dificuldades daí. Você conseguir a uva de mesa você consegue, mas uva fina você já tem que estar, vamos dizer, antes da uva crescer, já negociando. Aí tem uma, se você pagar um preço, pode ser que na hora que colha, venha outro mais barato. Mas você já fechou o negócio. Exato. Tudo essa é uma dificuldade. Eu, aproveitando essa questão dos desafios, eu estudei um pouquinho também sobre a história de vocês, eu percebi que um pouco da produção de vocês, das uvas, é aqui, né, no próprio terreno, mas vocês também importam bastante uva, né, de Rio Grande do Sul. Caxias, Isso. né, e lá no site parece uma região do Paraná. Tem Bituruna? Bituruna, isso, exatamente. É as duas regiões que a gente compra. Nossa região aqui já para uva não tá legal. Nosso clima é muito variável. Ó, ontem estava garoando, ontem tinha sol, semana aí deu um temporal. E o clima muito osciloso, né? O parreiral ele entra muita bactéria e acaba ficando fraco e não vai. Aí a gente acaba optando em comprar uva de outras regiões que produzem bem. Vamos dizer aí, quase 90% aí é tudo comprado. Tanto é porque a produção hoje em dia de todos aqui já está grande, a região não tem uva para dar conta. Já não comporta mais. Isso, até em Colombo lá, é tudo comprado, não dá conta do recado mais. Aí é assim.
Como a empresa lida com essa questão da volatilidade dos preços da matéria-prima, né? Essa oscilação dos preços da matéria-prima e dos insumos, né, para abastecer? Porque foi como você falou, né? Às vezes a gente negocia a uva a um preço, chega na época de colheita, deu uma caída no do vizinho ali, só que já fechou o contrato, né? Como que vocês lidam, né, de maneira geral, assim, né, na compra dos Na negociação, sim. Então, a gente tem vários contatos do pessoal, né? E efeito a gente faz uma cotação. A tua uva é tanto, daí geralmente baixa coisa ali de 20 a 30 centavos, vamos dizer aí, por quilo lá, mas fulano tem mais barato e tal. Aí entra a parte aí, conversa com outra galera aí quanto pagou e vai no cara lá, digamos, que você negociou lá e fala que você achou uva mais barata que a dele, que ele consegue bater o preço, certo? E aí geralmente acaba amolecendo o cara que queria mais caro na uva ali. Acaba fechando o negócio. Acaba mesmo no fio do bigode daí, né? E aí fecha o negócio. Parte de insumos de outro tipo de coisa, vamos jogar açúcar e tal. Isso daí geralmente é preço tabelado da indústria, não tem o que brigar. Não dá pra chorar, né? Preço tabelado, isso não tem como. Mas daí teve vezes já que a gente comprou direto da usina açúcar. Aí você consegue um preço melhor, mas você tem que comprar uma carga inteira, um caminhão cheio. Aí tem toda essa parte. Teve vezes já que a gente se uniu aí, comprou e dividiu. Aí já baixou bastante o preço. É aquela união que você falava, né? Isso é bacana de escutar. E como que a empresa se prepara para imprevistos ou crises econômicas, né? A gente comentou sobre a pandemia, né? Mas as outras crises, né? A gente vê que um ponto forte hoje no cenário internacional, né, que acaba afetando um pouco do nosso mercado interno, a questão das guerras, questões geopolíticas, né? Como que vocês se preparam, né, para esses imprevistos? A gente geralmente faz vamos dizer, compra, pagou e fica lá, vamos dizer, um caixinha. Esse caixinha fica lá e, vamos dizer, um imprevisto tem essa parte separada. Tem essa reserva. Vamos dizer que você comprou, fez tudo outra parte e o lucro lá fica no caixinha, entendeu? Um imprevisto igual que teve da pandemia aí, vamos dizer que a gente tinha esse caixinha separado. Aí a gente, vamos dizer que não se apurou aí com dívida, alguma coisa assim, entendeu? Ficou no verde. Só teve o lucro, no caso da venda, que não entrou, mas a gente se manteve. Assim é bacana, né? É isso, pessoal. A gente agradece o Diego aqui mais uma vez pela oportunidade de conversar com a gente, de abrir o espaço, né? De contar um pouco da história do empreendimento, né? Da família aí. Agradeço ao Rafael, a Laura também por essa parceria, né, com a gente no trabalho, né? Espero que vocês gostem. E fica o convite aí, né, Diego, para o pessoal vir aí, né? Venham visitar a Vinícola Napolitano, provar um vinho, um salame. Sejam bem-vindos. Se os vizinhos recomendam, imagina o proprietário, né, pessoal, e a clientela, né? Então a gente fica por aqui, a gente agradece a participação de vocês aí e desejamos uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal, conhecer um pouquinho a parte aí de dentro, a questão interior, né, napolitano. Acompanha a gente aí. Então, pessoal, como a gente estava conversando com o Diogo, né? Aqui era a primeira lojinha deles, né? O primeiro estabelecimento. A gente consegue ver aqui nas fotos de como era, né? O estabelecimento na época, né? Como que começou toda a história deles aqui, né? E hoje a gente encontra essa loja maravilhosa que a gente mostrou para vocês aí, né? No nosso vídeo. Aqui também um pouco do interior, né? De como era a primeira lojinha deles, né? Que atendia aí uma média de 5 a 10 pessoas, como ele explicou pra gente, né? E agora, né, como ele comentou, né, passa em média de 500 pessoas por dia aí para visitar o estabelecimento. A gente percebe que realmente ficou um pouco pequeno para comportar, né, o público que hoje frequenta, né. A gente percebe aí também alguns objetos, né, da época aí, né, de quando tudo começou, né, os garrafões antigos a gente percebe aqui embaixo, aqui, né, de como eram armazenados os vinhos antigamente.
né? A gente tem uma garrafa ali, ó. Aquelas ali devem ter história para contar também, né? E é isso, pessoal. Hoje virou a primeira lojinha deles está ainda de pé. Eles tratam como se fosse um museu, né? E espero que vocês tenham gostado dessa nossa aventura. Pessoal, faça como a gente, vem aqui e aproveita para comprar muita coisa. Tem qualidade. Fala, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa visita e foi show de bola. Bora lá!